Graça e paz, irmãos. Amém? Como já dito, pastor Everson, alguns já vão no piloto automático e falam Everton, que é o mais comum, né? Diz a minha mãe, já falecida, que o meu nome era para ser Everton mesmo, e o cartório errou e trocou o T pelo S. Aí ficou Everson. Mas eu gostei do erro, porque Everson é mais diferente, né? Everton tem muito, Everson são poucos. Pastor Wagner, muito obrigado pelo privilégio. Pastor Neto, muito obrigado também pelo privilégio do convite. Eu sou pastor da Igreja Cristã Evangélica lá em Praia Grande, e, de fato, nós temos o privilégio de ter o mar ali pertinho. Até o ano passado, nós tínhamos esse privilégio mesmo de ter a manhã inteira livre, né? Mas agora, em setembro, completou um ano que nós precisamos, graças a Deus, por falta de espaço, ter que fazer 2 cultos, né? Então, temos aí o culto de manhã e à noite, então já prejudicou um pouquinho a praia, mas ainda dá, viu? No meio da tarde ali, ainda dá. Eu, na verdade, nasci aqui em São Paulo, mas nem me considero paulistano, porque com 2 anos de idade, meus pais foram morar em Praia Grande, e eu estou com 47. Então, desde os 2 até os 47, você imagina, eu me considero nascido, criado e crescido na praia, né? Eu era loiro, do olho azul, quando nasci, mas quase 50 anos de praia faz isso com a gente, né? É muito bronze mesmo, né? É muito bronze. Queridos, eu queria compartilhar com vocês, aproveitar esse convite, agradecer o privilégio, né, do pastor Wagner, o privilégio do pastor Neto pelo convite. É um grande desafio convidar alguém para fazer o batismo de uma ovelha sua na sua igreja, né? Tem que ser tio batizando a sobrinha para não dar briga, né? Porque tem que ser algo muito de família. E ainda assim, a Bíblia fala que batismo já deu problema na Bíblia. A Bíblia mostra que o batismo já gerou vaidade na Bíblia, né? Eu quero falar hoje sobre o batismo, porque é uma noite de batismo. Eu quero aproveitar o próprio tema dessa noite para falar sobre isso, mas eu queria aproveitar e ver com vocês, que não vai ser o texto base que a gente vai usar hoje, mas faz parte também, porque já que eu falei da vaidade do batismo, e nós vamos quebrar um tabu da vaidade do batismo, deixa-me ver, como é um texto que eu não salvei aqui, no esboço. 1 aos Coríntios, capítulo 1, o passador está aqui embaixo. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Acredito que está... 1 aos Coríntios 1, versículo 13 em diante, o apóstolo Paulo ele chega a dar graças a Deus porque não batizou ninguém. É triste, né? O batismo é um privilégio do ministro. A gente fica assim muito grato e honroso de batizar alguém, né? Eu imagino, em dezembro eu completo só 24 anos de ministério pastoral e já perdi as contas de quantas pessoas eu batizei. De fato, eu não me lembro. E eu fico pensando o pastor Neto, né, que ele tem de ministério quase o que eu tenho de vida, né, de idade, né? Quase o que eu tenho de idade é o que ele tem de tempo pastoral. Então, já perdeu as contas de quantas pessoas batizou. É muita gente que já foi batizada, né? E aí, a gente guarda o nome daquela pessoa que batizou a gente. Eu me lembro, há mais de 30 anos atrás, o pastor Marcelo Correia e Silva, que fez o meu batismo aos 15 anos de idade. Nunca mais eu esqueci. Mas, provavelmente, ele não lembra que me batizou. Já se passaram mais de 30 anos, né? E o apóstolo Paulo ele fala, se eu batizei mais alguém, eu também nem lembro. Porque, de fato, o ministro que às vezes batiza não consegue lembrar. Mas quem foi batizado nunca vai esquecer. Mas tem alguns que marcam. Por exemplo, o batismo da minha sobrinha na igreja dela, que não é a minha. Vai marcar para o resto da vida. Esse é um dos que é impossível esquecer.
Mas é por isso que talvez o batismo traga um pouco de vaidade. Quem me batizou foi fulano, pastor ciclano, pastor beltrano. Ah, quem me batizou foi o pastor tal. E a igreja de Corinto era uma igreja tão briguenta e tão dividida que o apóstolo Paulo chega a dar graças a Deus de não ter batizado ninguém lá. É muito triste ouvir isso, ver isso na Bíblia. Muito triste. E ele ainda fala, eu batizei Gaio e não sei quem mais, e se batizei mais alguém também nem lembro, porque será que Cristo está dividido? Todo mundo conhece esse texto, que é quando ele fala, que a igreja dizia, eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Na hora que ele termina de falar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ele cita o batismo. Olha lá, 1 Coríntios 1, verso 13. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados no nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfano, e além desses, não me lembro se batizei algum outro. Então, já aproveitando também, se um dia alguém de 30 anos atrás, viu, pastor? Fala assim, pastor Neto, o senhor lembra que fez o meu batismo? E der aquele branco assim, falando, não se ofenda se o ministro esquecer, porque o apóstolo Paulo mesmo falou assim, se batizei mais alguém, também não lembro. Puxa vida, se o apóstolo Paulo tem o direito de esquecer, quem sou eu, pastor Everson, para conseguir lembrar de tudo, né? Ou nós, né, pastor? Mas alguns, de fato, a gente guarda no coração. Mas eu queria, pensando aqui no batismo, que você abrisse no texto aonde tudo nasceu, aonde o batismo cristão surgiu, que é Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 16. Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 16. Diz assim, por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo subiu à água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Noite de batismo, falar sobre batismo, eu acredito que aqui está completamente um público que precisa ouvir sobre esse tema. Primeiro, quem já foi batizado precisa relembrar o compromisso que fez, o significado que isso tem e a profundidade no mundo espiritual que isso significa. Para quem foi batizado hoje, mais ainda, porque a partir de hoje você vai mais do que participar de um símbolo na igreja, entender a profundidade do compromisso, do privilégio e, de uma certa forma também, da humilhação que você passou. A gente só vê festa, mas tem que ter humilhação aqui, quebrantamento, arrependimento, admissão de sujeira, reconhecer-se sujo. Batizar é isso, é ir na frente de todo mundo, tomar um banho como símbolo espiritual, dizendo, eu sou sujo. É bonito ver, né? Festa, noite gostosa, alegria, cântico, casa cheia, que honra. Alguns se empolgam, falam, eu queria estar lá. Antes de estar lá, tem que entender isso. Admita diante de todo mundo que você é sujo, pecador. Então, para quem já foi, para quem está sendo hoje, e para quem não foi, essa palavra, batismo, tem um grande significado. Significa literalmente um mergulho, uma imersão. Significa literalmente uma entrada profunda. Significa pular de cabeça numa dimensão profunda ao ponto de deixar-se ser coberto. Tem que afundar. É por isso que, inclusive, nós da Cristã Evangélica também adotamos o batismo por imersão, né? Como a Igreja Batista também faz. Nós somos uma igreja histórica, tradicional. A Cristã Evangélica faz 123 anos o mês que vem, no Brasil, e a nossa, lá em Praia Grande, completou 53 anos agora, em maio.
Não é uma denominação tão grande quanto a Batista, nós somos mais conhecidos pela nossa editora do que pela nossa igreja, né? Eu sei que vocês, inclusive, estudam um material da editora cristã evangélica. Mas nós somos uma igreja histórica, tradicional, que pratica também o batismo nessa forma, por imersão. E é claro, a gente respeita, porque tem igreja evangélica que não pratica assim, dessa forma. E a gente respeita, mas adotamos da melhor maneira que entendemos adequar com o significado etimológico da palavra. É entrada, é submergir, é imergir, é entrar profundamente. É aquele corte profundo, invasivo, que ultrapassa a camada da pele. É entrar de cabeça no Evangelho de Jesus. O primeiro cristão batizado foi o fundador do cristianismo. Cristo. A raiz do cristianismo é o próprio Cristo. Cristo que não precisava se batizar, se batizou. Tanto não precisava que o texto que a gente leu mostra ele indo ali para os lados da Galileia, no Jordão, e o texto diz, a fim de que João batizasse. A fim de quê? Batismo tem que ser algo com a finalidade da pessoa. Não foi o batizador, era o batizando. Não era o ministro, a pessoa da importância aqui. Mais importante do que o ministro João Batista era o Cristo que falou, eu vou me batizar. Então, por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. A fim de que João o batizasse. A finalidade é de quem se batiza. Nós somos apenas os ministros que operamos o batismo, mas a finalidade não pode ser nossa. Nós, como pastores, não temos que ter a grande finalidade de que vocês se batizem. Quem é cristão de verdade precisa ter voluntariedade, desejo próprio, convicção própria, interesse seu, conhecimento seu, compromisso seu de querer ser batizado. Por isso, ainda hoje no almoço, subimos um pouco antes para almoçar com o meu irmão, e uma das perguntas que eu fiz para a Duda, lá na casa deles, Duda, é um desejo seu se batizar ou o meu irmão forçou você? Você está se batizando porque quer ou a mamãe mandou? Batismo que a mamãe mandou não funciona, não tem voluntariedade nenhuma, não tem desejo pessoal, é imposição da família. A pessoa vai para cumprir um rito religioso. Não houve voluntariedade, não houve desejo aqui dentro. O batismo, para ter significado, precisa ter isso, essa voluntariedade. E aqui a gente vê que Jesus quis, e diz, a fim de que João batizasse. Tanto é que João queria convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você. É como quem diz assim, o Senhor tem muito mais nobreza para me lavar, o que eu vou lavar o Senhor? O que eu tenho para te lavar? Primeiro, porque para lavar tem que estar sujo. E aqui, é claro, o batismo é um símbolo, né? Então ele apontava para um símbolo espiritual. É um ato prático, visível, né? Material, mas simbolizava o espiritual. Então ali é dizer-se sujo, pecador. Jesus não tinha do que lavar, não tinha nem pecado para confessar. Então nem tinha que se batizar. E aí, no quesito, é o João Batista que está certo. Porque ele diz, você não tinha que se batizar. Eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor. E o Senhor que vem para mim? Jesus falou assim, deixa. Eu gosto disso daqui. Olha o versículo 15. Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto. Ele não falou assim, preciso confessar, João, para você, que eu estou enganando todo mundo, mas no fundo, eu tenho pecado também. Então eu preciso desse símbolo sim. Não conta para ninguém, João, que eu também sou pecador. Fica entre nós aqui. Não foi essa a conversa. A conversa foi, deixa por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? De fato, João, eu não tenho pecado nenhum, eu não precisava disso. Não preciso de batismo. Quem precisa são vocês, os pecadores. Mas deixa para que se cumpra a justiça. Sabe por quê?
Jesus nasceu sem pecado, mas veio para carregar os nossos. Ele assumiu a nossa culpa. Ele veio para se fazer pecador em nosso lugar. Então ele falou assim, eu vou pagar o preço completo. Não vai ser só de boca, não vai ser simplesmente de paixão. O que vai acontecer não é paixão de Cristo apenas. Vai ser algo público, visível. E eu vou marcar com um símbolo de submissão, e de imersão, e de submersão, e de publicação. Porque eu vou assumir o pecado de vocês. E já que eu vou assumir o pecado de vocês, então é justo que eu me batize. Não precisava, mas deixa por enquanto, para que se cumpra toda justiça. Sabe por que Jesus se batizou? Só por uma questão de justiça. Cumprimento de protocolo espiritual. Para nós, o significado é outro, mas para Jesus era o cumprimento da justiça. Então, vamos entender algumas coisas mais a respeito do batismo. Primeiro, pode passar aqui? Ok. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim, e disse-lhe, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. A partir do momento em que Jesus cumpriu a justiça, ele fez mais do que um relacionamento de boca a boca, dizendo eu te amo e eu amo vocês. Ele fez com que esse relacionamento fosse passado no papel. Sabe aquela pessoa que diz que ama, mas só quer morar junto? Não quer oficializar nada. Não quer passar no papel. Jesus falou assim, não, nós vamos registrar esse negócio. Nós vamos registrar esse negócio na justiça. Vamos lá no Rio Jordão e você vai me batizar publicamente. Porque nós vamos registrar isso na justiça. Não vai ser de boca para fora. Vai ser oficial. Tá bom? E aí eu cumpro a justiça. Só que tem um porém. Quem for dos meus, a partir de agora, precisa ter essa aliança também. Quem for dos meus, precisa ter esse voto, esse símbolo também. Quem for dos meus, vai ter que ter essa certidão também. É tipo uma certidão de casamento. Casou comigo? Está casado comigo? É, Jesus, eu te amo muito. Cadê a certidão? Cadê o cumprimento da justiça? Não, é que eu tenho uma fé mais introspectiva, introvertida, é um relacionamento entre eu e o Senhor, e é eu no meu quarto de oração, e o Senhor sabe que eu te amo. Você já se batizou? Você já selou isso publicamente? E não é escondido não, viu, meu irmão? Porque tem gente, eu amo Jesus, eu quero batismo, mas eu tenho vergonha de dar minha cara lá na frente. Pastor Neto, o senhor não tem como fazer um batismo privado para mim na minha casa? Eu tenho uma piscina enorme. Não dá, meu irmão. É público. É público. Assim como o casamento é um ato público. Você tem que registrar em público. Não é? Bem isso. Então, virou um mandamento, meu irmão. Não dá. Se tem alguém aqui que não é do que está batizando hoje, e nem é de que já se batizou, mas que ama Jesus e ainda não fez isso, saiba, você não tem escolha, a menos que você negue Jesus e fale, eu não creio em ti. Porque quem crê tem que se batizar. Então, primeiro ponto que eu deixo é esse aí, mandamento. É um mandamento. É um mandamento para todo aquele que crê. Eu vou ler de novo, Marcos 16, 15, 16. E disse-lhes, vão por todo mundo. Vão por todo mundo. Esse é o famoso id, que todo mundo conhece. É um imperativo de ordem. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Todo mundo sabe que o id é um imperativo de ordem. Mas às vezes se esquece que junto com o imperativo do id, tem o imperativo do seja batizado. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. É um sacramento da fé, não é opcional, é um sinal de obediência. Não dá para ter uma vida com Cristo se não publicar e selar isso pelo batismo. Quem crê tem que ser batizado, não é para ser salvo, é como símbolo de que já foi. De que já foi salvo. É publicar. É muito triste você ter um relacionamento com alguém e não querer assumir diante de ninguém. Quem é casado aqui,
imagina o cônjuge falar assim, olha, toda vez que a gente estiver em algum lugar, não fala que é meu esposo, não. Ou não fala que é minha mulher, não. A gente é, sei lá, irmão. Pode ser? Primos. Mas por quê? Você não quer assumir que é casado comigo? Não, eu gosto muito de você, mas não dá para falar que somos um? Então você não casou. Não selou? O batismo é um mandamento. Não é uma opção, é um sacramento, é um sinal de identificação visível. A gente está vivendo uma geração muito descompromissada, onde as pessoas querem relacionamento sem compromisso. Aliás, as pessoas querem relação e não relacionamento, porque o relacionamento já deduz, já infere que tem que ter compromisso. Compromisso. Tem que ter. E as pessoas não querem. Querem, inclusive, uma vida com o Cristo da igreja sem a igreja de Cristo. Tenta ser soldado e não comparecer no quartel, que você vai ver. Não dá, desigrejado. Não dá. Não dá. Não, eu levo minha vida com Cristo. É soldado de Jesus aonde? Quem é soldado tem que ter quartel. Ah, eu sou fruto. Quem é fruto tem que ter nascido de uma árvore, tem que fazer parte de uma árvore. Quer ser a noiva sem o relacionamento. A noiva, mas não tem relacionamento com o noivo. O batismo é um deles. É um deles. Então não é uma questão de salvação, mas sim de identificação. E é claro, né? É claro, a gente lembra muito daquela exceção. Todo mundo é teólogo para pensar na exceção, que é a grande prova de que o batismo realmente não salva. Mas não tem como negar que, embora o batismo não salve, quem é salvo tem a ordem de ter que se batizar. Não tem escolha. A Bíblia deixa claro as duas coisas. Batismo não salva, mas ela deixa mais claro ainda que quem é salvo tem que mostrar isso através do batismo. Tem que publicar. Tem que tornar público. Ah, mas o ladrão da cruz se arrependeu na última hora e falou, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Nem deu tempo dele ir na igreja, nem na EBD, nem na classe de batismo, e foi para o céu no mesmo dia. Brinca de teologia para discutir com Deus no dia do juízo. Aí você vai discutir com quem escreveu a Bíblia, não é com pastor nenhum da terra. Você não vai discutir com um teólogo humano. Você vai falar com quem inspirou as Sagradas Escrituras. Número 2. Atos, capítulo 8, versículo 36 a 38. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se você crê de todo o coração. É lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram na água e Filipe batizou o eunuco. Uma segunda lição para nós a respeito do batismo aqui é a licitude dele. A licitude. Quando que o batismo é lícito? Quando que ele é correto? Quando que ele é válido? Quando a pessoa crê de todo o coração. Filipe estava aqui conversando com um etíope, que era um alto oficial da rainha de Candace. Ele tinha ido ao templo para sacrificar, não pôde entrar, porque ele era eunuco. E aí então ele estava voltando e lendo o profeta Isaías, e Deus leva Filipe até lá para evangelizá-lo, para falar de Deus para ele. Filipe fala todo o evangelho. Quando chega na hora do batismo, ele entende o batismo e ele vê um riacho, um lago, um rio, sei lá, um poço, um lugar de água. Mas a Bíblia diz que, chegando no lugar onde havia água, e Filipe respondeu, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? É lícito se crer de todo o coração. Então, o batismo, além de ser um mandamento, ele só é válido quando, de fato, eu creio de todo o coração. Ele afirmou, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele teve que crer de verdade. Ele teve que verbalizar isso para Filipe.
a licitude, a seriedade, o valor, o significado e o funcionamento do batismo só dá certo, só é válido diante de Deus quando passa por uma declaração verdadeira da pessoa. Ela tem que entender o que ela está crendo. Ninguém pode ser batizado por emoção. Nossa, eu fui num culto muito legal, tinha gente sendo batizada, até chorei, quase que eu quis entrar na água lá na hora, porque eu senti um arrepio. Batismo não tem que ser fruto de arrepio. Batismo tem que ser fruto de um entendimento profundo, de uma crença de coração verbalizada. Ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então é lícito. Vamos parar a carruagem, agora eu vou te batizar. É por isso que quem se batiza tem que entender o que está acontecendo. É por isso que, inclusive, há também uma divergência em algumas linhas teológicas que batizam crianças que ainda não entendem. E amém, de novo, respeito, inclusive igrejas evangélicas, não estou falando de católicas, evangélicas, batizam crianças. Amém, direito seu, fique em paz, eu respeito. E eu estou falando da cristã evangélica lá, onde eu sou o pastor presidente, não sei como o pastor Neto lida com isso, Deus abençoe. Mas para nós que pensamos na imersão e no mandamento, lembramos do entendimento. A pessoa tem que entender o que está fazendo. Eu fui batizado aos 15 anos numa igreja evangélica, entendendo o que eu estava fazendo. Mas antes disso, eu já tinha sido batizado quando eu era bebê. Meus pais me levaram. Eles eram católicos e me levaram. Meu pai ainda não era evangélico, minha mãe ainda era viva, e eles me levaram. Hoje está aqui o meu pai, evangélico, já há mais de 15 anos. Mas eu não sabia onde eu estava entrando. Eles me levaram. Assim como foi numa igreja, podia ser num centro, num terreiro, qualquer lugar. Eu não sabia onde eles estavam me levando. Teve um significado mais para eles do que para mim. Um dia, quando eu entendi isso, eu falei, não, eu quero me batizar entendendo o que eu estou fazendo. Porque a licitude, o funcionamento, tem a ver com o entendimento. É lícito se crer de coração. Se fez por emoção, se fez porque a mãe mandou, se fez porque o pai mandou, se fez porque se empolgou, se fez porque o pastor abriu uma oportunidade na hora. Quem está sentindo um calor no coração e quer aproveitar a água, está quentinha, vamos lá. Aí eu, levanta toda, beleza. Você está entendendo o que você está fazendo? Ou você foi no calor da emoção de um culto empolgado? Você está entendendo o que você está fazendo? Ou você foi no calor da emoção de um culto empolgante? Batismo é um mandamento, é válido para quem crê, e Atos 2 também fala que é um sinal de arrependimento. Olha só o que diz Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado. De novo o imperativo aqui, tá? Seja. Arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito. O batismo é um sinal de arrependimento. Por isso que eu disse, o dia do nosso batismo é ao mesmo tempo um dia de muita honra, um privilégio estar lá na frente, ser chamado à frente, toda a igreja assistir o seu testemunho. Você vai receber um certificado de batismo da igreja, oficializado como membro do corpo de Cristo, no hall da igreja. Muita honra, né? Sim, mas é um misto de honra e vergonha. É uma honra, mas é uma vergonha. Porque só vai quem se arrepende dos pecados. Se você não entendeu que é um pecador, um baita de um pecador, você ainda não está pronto para ser batizado. A gente pensa que batismo é coisa de santo, né?
Lá na igreja eles batizam quem é mais puro. O batismo varia de acordo com o grau de pureza. Não tem nenhum anjo aqui. É todo mundo pecador. Não tem nenhum anjo aqui. A gente é tudo pecador. Então, o batismo, mais do que expor na frente o grau de pureza, o batismo acontece lá na frente para expor o grau de pecaminosidade da pessoa. É isso. Por ser um pecador, vai tomar um banho público, simbolizando arrependimento lá na frente. É isso. O que é o batismo, gente? O batismo é tomar um banho em público como sinal de arrependimento dos seus pecados. Por isso eu digo, é ao mesmo tempo muito bonitinho, mas muito vergonhoso. Porque você tem que simbolizar diante de todo mundo, dizendo assim, eu não passo de um pecador. Estou aqui com essa roupa bonitinha, alvo mais que a neve, todo vestido de branco lá na frente, mas eu não passo de um pecador. E por admitir que eu sou um pecador, eu venho aqui à frente, descer nas águas e receber o batismo. É isso. Quem não entendeu ainda que é um pecador, o batismo nem valeu. Quem fez o batismo um certo dia porque a mãe mandou, ou por empolgação, foi um batismo que nem valeu. Foi um símbolo que não representa a verdade. Todo símbolo aponta para uma verdade. Se aquela verdade que o símbolo aponta não aconteceu, então o símbolo não valeu. Todo símbolo aponta para uma verdade. Se essa verdade não aconteceu, o símbolo não valeu. Imagina o símbolo de um maratonista. Um troféu, sei lá, medalha de ouro, 45 quilômetros, campeão. Aonde que compra um troféu desse? Sei lá, você vai numa loja de troféu e compra um troféu escrito lá, prêmio de melhor maratonista do ano. Gente, eu tenho a praia inteira lá, 24 quilômetros para correr, e eu não corro. Eu tenho uma bicicleta que está enferrujando, eu nem pedalo. Desisti de pagar a academia porque é jogar dinheiro fora, eu não vou. Eu não tenho nada de atleta. Pensa num bicho preguiçoso para esporte, sou eu. Quando tinha 20 anos, pratiquei alguma coisinha, estou com 47. Faz 27 que eu não sei pronunciar a palavra academia. Soletra para mim academia. Não sei. Aí, o preguiçoso vai na loja de esporte, compra um troféu de maratonista e põe lá na sala. Você vai lá em Praia Grande me visitar e está lá um troféu, maratonista do ano. Cara, vou falar uma coisa para você. Tudo bem, o troféu é um símbolo. Mas eu pergunto, esse símbolo valeu? Você acha que esse símbolo vale? De ouro na minha estante? Muito bonito, mas não vale nada. Por quê? O batismo é um símbolo. E todo símbolo aponta para uma verdade. Se a verdade não aconteceu, o símbolo não valeu. Simples assim. Simples assim. O batismo é um símbolo de arrependimento. Se a pessoa não tem vida de arrependimento, o símbolo não valeu. Se batizou à toa. Porque todo símbolo aponta para uma verdade. E para ele ter significado, essa verdade tem que ter acontecido. Se não aconteceu, sinto informar, o símbolo não valeu. Por isso que a gente diz, alguns, às vezes, se batizam. Outros, às vezes, tomam um banho. É muito diferente se batizar e tomar um banho em público. E o que vai fazer a diferença de um simples banho para um batismo verdadeiro é a seriedade do teu arrependimento. Você e Deus, que pastor nenhum lê. E nós, como pastores, não conseguimos ler a mente de ninguém. É você e Deus. Quem vai dizer se o seu batismo valeu ou não, nem é o pastor. É você. Se você entende que é um pecador e está arrependido.
Pode ter sido uma festa muito bonita e não ter valido nada. Porque se a verdade não aconteceu, o símbolo que essa verdade simboliza não valeu. Então eu pergunto para você que já se batizou há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ou, como eu, mais de 30 anos. Será que valeu? Sabe o que prova? É esse seu grau de intimidade com Deus no dia a dia. Se você está arrependido do pecado ou se você brinca com o pecado. Se você realmente está arrependido do pecado ou se você brinca de pecar. É isso que vai valer ou não diante de Deus. A cor da sua roupa, se estava de bata, se estava de beca, se era de azul, se era de branco. Se a água estava quente, se estava fria. Não existe nenhum misticismo nessa água não, gente. Não tem água mágica aqui. Isso aqui não é uma poção. Não tem misticismo. Tem que ter verdade. E o que a Bíblia coloca como verdade, de fato, é o arrependimento no coração de cada um. Como que anda a tua vida de arrependimento dos seus pecados? E, gente, todo dia a gente tem pecado para se arrepender. Talvez você já calejou, acostumou, brincou e não confessa mais. Você está invalidando algo de lá de trás. Leve a sério isso. Talvez, para alguns pode ser noite de batismo, mas para outros pode ser noite de reconciliação. De voltar a levar mais a sério a sua vida com Deus. Amém? E Atos capítulo 22. Diz assim: e agora? O que você está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Mais uma vez, lava os seus pecados. É isso. É um sinal de ser lavado da sujeira do pecado. Não tem como eu não frisar isso. Batismo é um dia de orgulho e vergonha. É admitir que precisa ser lavado da sujeira do pecado. É isso. Batismo é um dia de orgulho e vergonha. Orgulho porque está sendo recebido. Mas ao mesmo tempo vergonha de ter que ir diante de todo mundo e confessar: eu sou sujo e eu preciso ser lavado. Eu sou sujo e eu preciso ser lavado. Está entendendo por que João Batista tinha razão? O senhor não precisa se batizar. O senhor não precisa. Mas está entendendo por que Jesus fala assim: deixa por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Porque toda a sujeira do mundo e do pecado vai estar nas minhas costas. Toda a sujeira de todo ser humano pecador que existe hoje e de todos os humanos que vierem a existir na face da terra, eu tenho poder para carregar em cima de mim. O evangelho é, na verdade, o santo carregando o pecado dos pecadores. Isso é o evangelho. É o justo pagando pelos injustos. Isso é o evangelho. O justo pagando pelos injustos. Ele não merecia, ele não tinha pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o preço para quem peca é morrer. Então, se o preço para quem peca é morrer, quem não tem pecado não tinha que passar pela morte. Então, ele pagou o que não devia. Pagou o que não devia. É interessante a gente pensar assim, viu, gente? A salvação é de graça para nós, mas para ele custou muito caro. Ah, nós somos salvos pela graça. Graça para mim, graça para você, graça para nós. Para ele não teve nada de graça. Teve graça nenhuma. Aliás, não tem graça nenhuma ser zombado em praça pública, surrado, chicoteado, receber coroa de espinho na cabeça, prego nas mãos e nos pés, levando chibatada seminu na rua e pendurado numa cruz. E depois ainda levar uma estaca no peito. Não teve graça nenhuma para ele. É de graça para mim, para você e para nós que cremos. Mas para Jesus custou caro.
Na verdade, o evangelho, judicialmente falando, é uma tremenda injustiça. É uma tremenda injustiça. É o justo pagando pelo injusto. É o santo pagando pelo pecador. Por isso que não cabe na justiça dos homens. Isso tem que ser computado na justiça de Deus. Do amor de Deus. Só no amor dele é que cabe essa coisa. Só no amor dele é que cabe isso. No de mais ninguém. Então, para fechar, por último, Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Olha o que eu destaco aí. Batizados na morte, sepultados com ele na morte pelo batismo, e andemos com ele em novidade de vida. Então, o batismo é nascer de novo. É morrer para a velha vida e nascer para uma nova vida. É dizer, eu morri para o mundo e renasci para Cristo. Eu já não sou mais desse mundo. Batizados na morte, sepultados na morte, pelo batismo e andar em novidade de vida. Batismo é ressuscitar e ter nova vida em Cristo. É andar em novidade de vida. Conforme diz João 17, não ser mais desse mundo. João 17, versículo 15 e 16, diz, Jesus fala, não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Você que foi batizado hoje, ou que já foi batizado há décadas, você não é mais desse mundo. Você nem pertence a esse mundo aqui. Existe um outro lugar que te espera, onde não haverá mais lágrima, nem dor, nem morte. Você não é desse mundo. E nós temos que viver uma vida onde a pessoa bate o olho em você e fala, cara, você não é desse mundo. Porque todo mundo faz assim, só você que não. Você tem que viver uma vida que nas suas palavras, no jeito de ser, de negociar, de comprar, de vender, no seu condomínio, na rua, no trânsito, na sua faculdade, na sua escola, onde você mora, nos seus negócios, as pessoas têm que bater o olho e falar, não é possível. Todo mundo dá um jeitinho. E todo mundo faz. Ela não. Todo mundo tem. E faz. E é. E foi. E viu. E pega. E acessa. E entra. E vê. E vai. E assiste. E compra. E usa. Mas ele não. Não é possível. É de outro mundo. Amém. Sou mesmo. De outro mundo. Tem que ser. Você tem que causar o espanto das pessoas olharem e falar, só pode ser de outro mundo. Porque a Bíblia diz que quem já creu em Cristo e se batizou nele, não é mais desse mundo. Quero encerrar com uma ilustração de um homem que estava vindo de um culto de batismo e o pastor combinou de todo mundo se vestir de branco. Acabou o batismo, teve festa, teve bolo, saíram muito tarde, e ele morava longe. Já estava dando meia-noite e ele foi voltando para casa de branco. Na rua que ele morava, tinha que passar em frente ao cemitério. Diz que tinha um ladrão ali que ficava à noite roubando as pessoas. E era um ladrão muito esperto. Ele sempre puxava assunto com as pessoas para roubar. Ô, meu amigo, você sabe onde eu pego o ônibus para tal lugar? Quando a pessoa parava para falar, então, tem um ponto ali. Ele, mão na cabeça. Ô, meu amigo, que horas são? Quando a pessoa parava para olhar no relógio, ele, me passa o relógio.
Até que naquele dia vinha aquele homem e o ladrão estava vendo um homem de branco na porta do cemitério. E ele falou, estou aqui para roubar, vou assaltar. Puxou o assunto, a conversa dele foi, ô meu amigo, você tem um cigarro aí? Ele falou assim, quando eu era desse mundo eu tinha. Meu irmão, esse ladrão está correndo até hoje de medo. Sabe por quê? Você tem que causar um espanto. As pessoas têm que olhar para você e ficar assustada de falar, não é possível, é de outro mundo. Quem foi lavado de verdade é de outro mundo. Amém, igreja? Você é igual ou é de outro mundo? As pessoas olham para você e não vê diferença nenhuma? Ou elas falam, você é de outro mundo?